compartilhar a tela inteira aqui. Bom, então vamos ver aqui as nossas questões, né? A primeira questão da avaliação, como eu não estou vendo a tela, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, me chamem no áudio, tá? Eu não estou conseguindo enxergar o chat. Aqui na questão 1, né? Um sistema computacional possui algumas funções básicas que traduzem com simplicidade a natureza do seu funcionamento. Podemos, então, elencar as seguintes funções como as principais de um sistema computacional. Beleza. Essa questão aqui, se eu não me engano, ela aparece no material da nossa primeira aula e da segunda aula, tá? A resposta correta é movimentação, armazenamento, processamento dos dados e controle. Onde é que está esse negócio aqui? Na estrutura funcional, a gente viu que um sistema computacional tem 4 funções básicas, que é o processamento de dados, o armazenamento de dados, movimentação de dados e controle. Controle, né, dessa movimentação aqui. Bem, beleza. Então, pode ser movimentação, inserção, somatório de dados e controle? Não, né? Porque o armazenamento de dados não tem inserção, ó, pessoal que está chegando. Inserção não tem nada a ver, né, com as funções primordiais, né, de um sistema computacional. Somatório, na verdade, é uma das funções no processamento, mas é um isolado. Que mais? A outra alternativa não pode ser, que é processamento, armazenamento, movimentação, enfileiramento de dados, isso aqui não existe, né? Processamento, armazenamento, correção de dados, também não tem nada a ver. Então, a nossa alternativa correta é esta aqui, beleza? Dúvidas em relação a essa questão? Não, essa aí tava mel na chupeta, assim. Essa estava, né? Essa não tinha erro. Sem erro. Né? Vamos lá. Próxima questão. Os elementos de um sistema computacional real que representam as funções de um sistema computacional teórico para as atividades de processamento, movimentação, armazenamento de dados e controle são, respectivamente, então, aquelas funções primordiais, né, na vida real, elas são executadas por quais elementos do meu sistema computacional? Né? Então, o processamento de dados, ele é executado pela CPU, né? Que é a unidade central de processamento. Pá, beleza? A movimentação de dados, ela acontece, né, através dos dispositivos de entrada e saída. Né? O armazenamento de dados, ele acontece na memória. E o controle, né, do movimento dos dados de um lado para o outro é realizado pelo barramento. Tá bem? Então, isso aqui também não tem mistério. Eu tenho 4 elementos que são primordiais: processamento de dados, movimentação de dados, armazenamento de dados e controle. CPU, né, dispositivos de entrada e saída, memória e barramento. Tá? Aqui, a segunda opção não é nada, está faltando coisa aqui, né? Deixa eu ver, unidade central de processamento. Ah, não, está invertido aqui, desculpa. Então, CPU, memória, então a movimentação não é na memória, né? E o armazenamento não é na entrada e saída. CPU também, barramento, memória, entrada e saída, memória, barramento, entrada e saída e CPU. Na verdade, aqui eu só mudei
Eu só mudei a ordem. Então, se vocês prestaram atenção na ordem que isso aqui está, tá certo? A resposta correta, ela aparece. Tranquilo? E aí? Dúvidas em relação a essa questão aqui? Beleza. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada na nossa terceira questão. Os espaços de memória de um sistema computacional usam uma unidade de armazenamento conhecida como word, ou palavra, que consiste... O que é uma word, né? Vamos dar uma olhada. Isso aqui está na nossa aula 2, é isso? E da Gauss von Neumann, eu acho que isso está na aula 1. Isso está na nossa aula 1. Deixa eu ver se é isso. Tcharam! Está aqui na nossa aula 1, que fala da memória do IAS. E eu falei para vocês que essa estrutura de memória ela é utilizada até hoje, né? Tem algumas pequenas variações, mas vamos lá. Então, o que é uma Word, né? É um bloco de 40 bits que permite o armazenamento de um número de 39 bits, é isso? Com um bit de sinal. Tá? Então, conforme está no material lá, um número é representado por um bit de sinal e 39 bits de valor, tá certo? Então, eu tenho 40 bits. E uma Word pode ter duas instruções de 20 bits cada, tá? Ou então um número, que era o que a gente tinha visto. Ou eu tenho uma palavra de número, ou eu tenho uma palavra de instrução. A palavra de número, ela tem um bit de sinal e 39, né, da representação do número. Ou então eu tenho 8 bits de instrução e 12 bits de endereço de memória. Tá? Se a gente for fazer uma associação com aquela atividade que nós fizemos do Neander, né, vocês lembram que eu tinha a instrução e a posição de memória, então é uma palavra de instrução. Tá? E numa outra posição de memória, eu tinha um número, né? Que inclusive era bastante similar a isso, por quê? Porque o primeiro bit ele dizia se o número era positivo ou negativo. Tá? Então, ou duas instruções de 8 bits cada, com seus respectivos 12 bits de endereçamento de memória para as operações. Então, ou eu tenho 39 bits com um bit de sinal, representando um número armazenado em memória, né, representando um valor qualquer, ou então eu tenho uma, uma word de instrução que ela tem duas posições, né? Eu tenho, na verdade, duas instruções, a instrução esquerda e a instrução direita, né? E cada uma delas ela tem um apontamento para um endereço de memória, tá certo? Vamos lá. Bloco de 40 bits permite o armazenamento de um número ou duas instruções de 19 bits cada, tá errado, né? Os seus respectivos 8 bits de endereçamento de memória, tá tudo torto aqui. Um bloco de 39 bits que permite o armazenamento de um número e duas instruções de 12 bits cada. Não. Né? Com 16 bits de endereçamento de memória. Não. Bloco de 39 bits não é de 39, é de 40. Né? Então essas duas aqui de saída já estão erradas. Tá certo?
A única coisa que muda. Duas instruções de 19 bits? Não, duas instruções de 8 bits. Tá? Então, tá aí o erro. Beleza? Dúvidas em relação a essa questão aqui? Alguma dúvida em relação a essa questão? Só o Wagner achou tranquilo. Eu acertei. Essa aí que era mais difícil eu acertei, a que era as mais fáceis eu errei. Inclusive, tu fala no vídeo da gravação da aula. Acertei as fáceis, errei. Tu fala no vídeo na gravação da aula dessa. Dessa questão. Não da questão, desse assunto aí, daí Sim, deu para sim, entender. sim. Não, era exatamente, né? Pô, peguei coisas que a gente tinha discutido em aula, mas que são pontos-chave aqui para a gente entender esse negócio. Quarta questão, né? Um sistema computacional moderno possui a capacidade de gerenciamento de interrupções, que foi a nossa última aula, isso aqui estava fresquinho. Esse recurso é muito importante por quê? Né? Porque possibilita o fracionamento do tempo de uso de recurso. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu dou um pedacinho de tempo, eu dou uma janelinha de tempo para cada para cada processo utilizar os meus recursos, né? Permitindo a existência de sistemas multitarefa. Então, um sistema operacional que é multitarefa, o que ele faz? Ele executa um pedaço de uma, um pedaço do outro, um pedaço do outro, outro pedaço do outro. Né? E aí, tanto é que a gente viu o SOSIM, né? O SOSIM, aquela aplicaçãozinha ali. Não é isso? Isso faz com que eu aproveite melhor o ciclo de processamento. Por quê? Porque se eu tenho uma tarefa que está aguardando uma operação de entrada e saída, lembra que eu coloco ela em stand-by, ela fica aguardando enquanto eu vou distribuindo tempo de processamento para as outras tarefas. Tá? Então, eu dou uma fração de tempo para cada um de acesso aos recursos computacionais para cada um dos meus processos. Tá bem? Vamos lá. Então, a resposta correta é essa aqui. Alguém abriu aí? Diga. Quem abriu o áudio aí? Essa aí tava fácil, tava tão fácil que eu achei que eu tava errado. Eu achei que era pegar ratão essa aí. Não, é direto, né? Vamos lá, vamos ver as outras aqui. Possibilita balancear o comprometimento dos recursos de entrada e saída? Não, né? Deixa ciclo de processamento ocioso? Também não. Isso aqui é absurdo, como diz o pessoal lá no interior, né? Permite atender as instruções concorrentes de forma sobreposta, minimizando o uso dos recursos computacionais. Não, eu não minimizo. Faltou um i aqui, ó. Engoli um i. Eu não minimizo o uso dos recursos, né? Eu maximizo o uso dos recursos. Permite a interrupção da execução de um programa, liberando os recursos computacionais de forma exclusiva para a operação de acesso direto à memória. O texto estava indo muito bem até esse pedaço aqui. Né? Então, não, né? Eu não estou liberando os recursos de forma exclusiva para operação de acesso direto à memória. Definitivamente não. Beleza? Firme nessa questão aqui, tudo tranquilo? Dúvidas, choros e lamentações. Quem não entendeu essa questão aqui? Vamos ver.
E a nossa última questão era esta aqui, que em relação às interrupções, apresentam-se as seguintes afirmações. Primeiro, uma interrupção de programa ocorre. Antes de eu continuar lendo, né? Por que ocorre uma interrupção? Vamos lá para a nossa última aula, que era essa aqui. Interrupções. O que pode trazer uma interrupção? Né? Ou eu tenho uma interrupção gerada pelo programa, ou é uma instrução mesmo, né, de interrupção, ou então eu tenho algum tipo de erro, né? Overflow aritmético, divisão por zero, tentativa de execução de uma instrução ilegal, ou fora do espaço de memória permitido para o usuário. Ou é uma interrupção por tempo, ou seja, eu tenho lá o meu processo, né, sendo executado, então eu dou um pouquinho de processamento, né, dou lá uma janela de tempo, na hora que essa janela de tempo acaba, eu paro o meu processo, tá, e pego o outro processo. E a gente vai alternando os processos para que eles vão andando de pouquinho em pouquinho. Ou então, por entrada e saída, então eu tenho um controlador de entrada e saída que sinaliza, né, uma operação, né, de entrada e saída, ou então uma condição de erro, né, relacionado a isso, ou então por falha de hardware. Não é isso? Então são são os 4 tipos de interrupção que a gente tem no nosso sistema, beleza? Então, voltando, uma interrupção de programa ocorre ou por finalização da janela de tempo de execução dedicada. O que é isso aqui? É uma interrupção por Tempo. Exatamente, por timer, né? Então, o temporizador aqui, ó, falou, ó, deu, próximo, né? Ou por exceção durante a execução do mesmo. Quando ocorre uma exceção durante a execução do programa? Quando ele para executar outro, alguma coisa assim? Não, quando eu tenho uma exceção. Então, eu vou tratar um overflow, divisão por zero, né, instrução ilegal, ou então fora do espaço. Ou então por hardware, não é? Então, ou por necessidade de acesso a recurso de entrada e saída. Então, aqui, essa alternativa está exatamente correta. Né? Essa aqui está correta. Então, a primeira afirmação, ela está correta. Tá? Vamos lá, 2. Um determinado programa tentou acessar uma área de memória que estava fora do seu escopo de acesso e havia dados de outro programa em sobreposição. O que é isso? Que tipo de interrupção é essa aqui? É uma interrupção? Tentativa de executar uma instrução ilegal ou fora do espaço de memória permitido. Então, overflow aritmético. Não é isso? Sim. Então, a interrupção gerada é uma de hardware por erro de paridade de memória? E aí, essa frase aqui está correta ou está incorreta? Tá incorreto, seria uma de programa. Exatamente. Então, não é uma interrupção de hardware, tá certo? O programa tentou acessar uma área de memória. Não é. O hardware não tem nada a ver, entendeu? O hardware não descarregou as informações que estavam gravadas em memória, elas não foram descarregadas, elas não sumiram, né? Independente da execução do programa. O programa tentou acessar uma área que estava fora do escopo, entendeu? Então, o programa ele tentou acessar um espaço de memória fora da área permitida para aquele programa, né? Então, segunda está errada. Se a gente for pensar nisso,
A partir do momento que vocês identificaram que a segunda está errada, tá? A segunda aparece nessa alternativa, nessa e nessa. Matou a questão. Entendeu? Se vocês identificaram que a segunda está errada, só pode ser 1 e 3. Tá? O timer é essencial para permitir o acesso concorrente ao processador. Claro, para que eu possa gerenciar a concorrência do acesso ao processamento de dados entre os processos, eu preciso de timer. Então, filhão, 1 segundo para você, 1 segundo para você, 1 segundo para você, 1 segundo para você. Ah, não, você tem prioridade maior, então 1,5 segundos para você. Tá? Então, eu preciso sim de um cronômetro, eu preciso de um timer que vai dizer, ó, sua vez, vai lá, brincou um pouquinho, parou, sai, vem, entra o próximo. Tá? E era isso. Dúvidas em relação a essa questão? O que não ficou claro? O que seria erro de paridade de memória? Erro de paridade, né? O que acontece? Para garantir que o armazenamento de dados ele como é? Me falhou a palavra agora. Para garantir que os dados armazenados em memória eles permaneçam íntegros, né? Eu tenho um mecanismo de verificação, eu tenho um mecanismo de paridade para ver se aquele bloco de memória, o resultado daquela leitura, ela está correta ou não, tá certo? É como se fosse um bit de verificação, é como se fosse um dígito verificador. Entendeu? Eu leio um bloco de memória e eu tenho um dígito de verificação. Se aquele dígito ali não bater, é que nem validação de CPF, entendeu? Se você errar qualquer coisa no dígito de verificação, todo o número anterior ali, ele é invalidado, tá certo? Então, ele é um mecanismo de controle para que a memória, para que eu tenha certeza de que a minha memória está funcionando, ou está armazenando os dados corretamente. É isso aí, é um dígito é um bit de verificação. Na verdade, não é um bit, né? O que é esse cartão MyFair aí? Ah, sim, cartão RFID, né? Uhum, beleza. Campo magnético, aproximo, ele tem ali um chipzinho, né? O campo magnético consegue ler, consegue estimular o tokenzinho ali e faz a leitura dos dados, da string ali que está armazenada. Isso é bem interessante, né? Isso é muito legal. E aí, people? E aí, como é que ficou a avaliação para vocês aí? Quem tinha, na semana passada, quem tinha pedido para a gente fazer esse feedback até foi a Kelly, né? E aí, Kelly? De boas? Entendido toda a avaliação? Entenderam como é o estilo dela? Todas as questões, quando eu faço, elas são chatas, por quê? Porque vocês têm que ler e entender o que eu escrevi, entendeu? Uma dica que eu dou é, sempre que tiver um monte de frase assim, começa a separar. Determinado programa tentou acessar uma área de memória que estava fora do seu escopo de acesso. Pum. Olha para isso aqui.
Tá? Beleza. E o que caracteriza essa situação? Né? E havia dados de outro programa em sobreposição. Opa! Então, eu tentei acessar uma área de memória errada. Né? O programa executou ele tentou executar uma instrução que era ilegal. Né? Se eu tenho uma área de memória reservada para o meu programa, na hora que eu iniciei o meu programa, eu pedi para o meu sistema operacional para me dar um pedaço, né, um bloco de memória, ele vai me entregar aquilo ali. Se eu tentar acessar qualquer coisa fora daquilo ali, eu estou criando uma exceção, né? E isso vai gerar uma interrupção. Então, essas coisas que vocês têm que procurar ir destrinchando, tá certo? Então, normalmente as minhas avaliações são assim, vocês vão ter que dar uma lidinha, mas no fundo elas são fáceis. Beleza? Pô, Thelmo, pelo amor de Deus, Thelmo. Deixa eu pegar lá o paninho. Tá bem. Bom, galera, então, nossa aula de hoje é só o feedback da AP1. Tá? Sextou, um ótimo feriado para vocês. Na semana que vem, nós temos, se eu não me engano, algum material de aula semipresencial que eu tenho para disponibilizar para vocês, tá bem? Vou colocar aí ao longo da semana, ao longo do feriado, de preferência, e aí a gente vai conversando. Qualquer coisa, prendam um grito lá no Telegram. Fechou? Feito. Feito. Então tá, vamos cancelar aqui. Vou colocar lá a gravação daqui a pouco, a hora que ela estiver